Olá, internauta do Diário de Goiás. Nós estamos aqui no escritório político do deputado federal Rubens Ottoni, um dos mais ativos articuladores do PT, para uma entrevista sobre as eleições de 2002 e o balanço desse processo. Deputado, bem-vindo aqui ao nosso Diário de Goiás. O senhor fazia um balanço há uns dias atrás, antes da eleição, de que haveria um crescimento quantitativo e qualitativo do partido PT. Isso aconteceu? Estamos gratificados com o resultado que se apresenta das urnas. O PT sai das eleições de 2012 como o partido mais votado em todo o estado de Goiás para prefeito. O partido que tem a maior votação, com 675 mil votos por todo o estado. Em segundo lugar, o PMDB com pouco mais de 500 mil e o PSDB com um pouco mais de 400 mil votos. Isso já é, do ponto de vista numérico, um resultado significativo. Mas sai fortalecido pela questão da geopolítica também, pela presença do partido em lugares estratégicos do Estado, e que para nós é uma grande vitória porque foi fruto de um planejamento que foi atingido. Os objetivos que foram firmados, nós conseguimos chegar a ele. O primeiro objetivo era o quê? Consolidar o núcleo político central do Estado. E isso nós só garantiríamos se conseguíssemos a reeleição do prefeito Paulo Garcia em Goiânia e do prefeito Antônio Roberto Gomide em Anápolis. Conseguimos isso e ainda conseguimos a vice em Aparecida, com Osair José. Então isso para nós consolidou a nossa presença no núcleo central da política de Goiás. Mas nós tínhamos o objetivo de avançar na região do entorno. A região do entorno é uma região estratégica e que nós tínhamos uma pouca presença e o governo do estado uma grande presença. Então nós tínhamos esse objetivo, conseguimos também, foi um objetivo alcançado. É bom salientar que dos 8 municípios principais do entorno, o PSDB não fez nenhum prefeito do PSDB. E o PT fez a prefeitura de Valparaíso, fez o vice de Lusiânia, disputou de igual para igual a cidade ocidental, tivemos 45% dos votos na cidade ocidental, e temos em Novo Gama um aliado de primeira hora, que é o Everaldo, que foi do PPL por circunstância de não perder o mandato. E foi eleito contra o PSDB. E ainda ajudamos o PMDB, fomos aliados do PMDB em Santo Antônio Descoberto na eleição do Padre Getúlio. Então foi uma participação vitoriosa e crescemos na região. E crescemos também na região sudoeste. Na região sudoeste, apesar de não ganharmos prefeituras expressivas, ganhamos Perolândia, mas tivemos mais de 35% dos votos em Santa Helena, mais de 25% dos votos em Rio Verde e mais de 29% dos votos em Mineiros. E fomos aliados e já está aí, estamos na administração. Então nós crescendo, além de fazer o vice em Maurilândia, fazer o vice em Cruzelândia, avançamos bastante. E tivemos presenças estratégicas no Vale do São Patrício, ganhamos Séries, na região do Vale do Araguaia, ganhando Goiás, na região do Estado de Ferro, ganhamos Silvânia, Leopoldo Bulhões, enfim, avançamos. Ainda não é o que nós queremos mais, mas avançamos muito. Como é que o PT sobreviveu ao bombardeio do julgamento do Mensalão, a toda essa campanha, sendo aqui o partido mais votado do Estado? O que isso significa? Ou seja, que o partido é maior do que todo esse julgamento, que o eleitor sabe isolar o julgamento dos seus objetivos municipais? Porque, na verdade, o que está acontecendo agora é o julgamento jurídico. O julgamento jurídico no STF. E a oposição ficou na esperança que esse julgamento político pudesse levar a população a um julgamento político do PT e das suas lideranças. Só que o julgamento político da população ele já foi feito em 2006, já tinha sido feito em 2006, em 2008 e 2010. Então, hoje, a população não está ligada nisso mais. O que ela tinha que julgar, ela julgou na hora, lá em 2006, quando estava no quente da eleição. A primeira, exatamente, reelegeu Lula em 2006 e a Dilma. Então, ali a população, ela julgou e inocentou o PT. Então, esse julgamento já tinha sido feito. Agora, os setores da oposição tinham esperança de fazer esse julgamento agora, mas o julgamento já tinha sido feito. Então, a população apenas expressou o seu sentimento em relação às eleições municipais. Eu não tenho dúvida nenhuma do seguinte, aonde a gente tinha que ganhar, a gente ganhou, e aonde tinha que perder, perdeu. Independente de julgamento do Mensalão. Pois é, nos últimos meses a gente viu os marconistas usarem muito o argumento de que Lula é que prejudicou Marconi. Toda a denúncia, toda a CPMI, tratava-se de uma reação de raiva de Lula em relação ao Marconi Pereira. Nesse meio, a gente viu também o seguinte, o governador acabou sumindo dos palanques nos municípios,
O caso Cachoeira acabou colado nele. Em todo caso, foram eleitos no primeiro turno prefeitos de Anápolis e de Goiânia, e mais todos esses prefeitos que o senhor falou aí. No embate entre Lula e Marconi, Lula levou melhor. Eu não tenho dúvida que nós saímos muito melhores nessa eleição, né? O PSDB perdeu espaço, eu falei que o PT saiu de 217 mil votos na eleição de 2008 em Goiás para 675, mais de 3 vezes a votação do PT de 2008. E o PSDB, ele saiu de 500 para 400. O PMDB saiu de 600 de 1 milhão para 500. Então, mas aí Goiânia faz a diferença. Claro, mas eleição é assim, né? Eleição é assim. Você ganha eleição tendo voto, e principalmente nas maiores cidades. Então o PT foi o mais votado porque teve uma maior votação, inclusive nas maiores cidades. Então o PT hoje, ele teve esse avanço e o PSDB caiu. Agora, isso quer dizer que o PSDB hoje está morto no estado de Goiás? Claro que não. Ele tem algumas cidades, perdeu algumas, ganhou outras, mas agora a gente vê que há uma fragilidade dos pontos de apoio do PSDB no estado. Até porque algumas prefeituras que são contadas, aí às vezes no balanço feito pela mídia, como prefeituras ligadas ao governo do estado, não são bem assim. Por exemplo, vou citar um exemplo, Lusiânia. Lusiânia é do PSD. Aí aparece nas contas como se fosse um aliado do governo do estado. Mas lá, o Cristóvão Turmin ganhou a eleição com o vice do PT e enfrentando o PSDB. Pires do Rio. Sérgio Bacon. Pires do Rio. É do PSD, é da base do governo do estado. Foi eleito com o vice do PT enfrentando o PSDB. Cida Tomasini. Exatamente. Então, são vários exemplos que nós temos assim. Então, eu vejo que o PSDB se fragilizou muito. Agora, não podemos menosprezá-lo. É aquilo que eu disse. É uma ilusão o PT agora começar a achar que porque foi o mais votado, porque reelegeu Goiânia e Anápolis, agora pode ter voo solo. Não, tem que ter humildade, continuar esse trabalho planejado que nós fizemos, ver as regiões que ainda falta a gente se posicionar melhor, porque tem alguns lugares que a gente ainda não conseguiu se posicionar bem. Na região do Sudoeste, nós já avançamos muito, tivemos votação boa, mas nós precisamos chegar no centro do poder em alguns municípios, temos que avançar. Enquanto não avançamos, nós temos que nos articular com quem é aliado. Por exemplo, Humberto Machado de Jataí é um aliado importante. Em Mineiros, nós não ganhamos eleição, tivemos 29% dos votos. Mas quem ganhou a eleição não foi o PSDB. Quem ganhou a eleição foi o PMDB, General Rezende, é um aliado nosso, então nós temos que compor também. Então, com isso, nós vamos solidificando. Então, ali na região do Sudoeste, nós temos Mineiros no nosso campo, nós temos Jataí no nosso campo, temos Santa Helena, que nós perdemos, nós tivemos 35% dos votos em Santa Helena, mas quem ganhou foi o PMDB, não foi o PSDB também. Então, é isso que nós temos que fazer, a geopolítica, e é isso que o PT tem feito. Por isso que a gente tem falado algumas coisas com antecedência, porque nós temos feito planejamento. Nós planejamos nesse ano consolidar o núcleo central e tentar avançar na região do entorno e na região sudoeste. Nós cumprimos o nosso papel. Porque a oposição em Goiás não pode contar com essa fragilidade do Marconi e do PSDB, porque ela é relativa também. Ela foi fragilizada agora com o escândalo Cachoeira e houve um julgamento político, como o senhor mesmo utilizou o termo. Daqui a 2 anos, esse julgamento pode não existir como não houve agora em relação ao mensalão. E houve, de certa forma, em 2006, que mesmo elegendo, deu uma fragilizada no partido, né? É verdade. Agora, a vantagem que nós temos é que o PSDB está fragilizado nos pontos de apoio de poder nos municípios. Nesse ponto de vista, nós estamos fortalecidos. O fato de termos Goiânia, de termos Anápolis, de termos Aparecida, o PT está na vice do PMDB em Aparecida, o PT está na vice em Lusiânia, ter a prefeitura de Valparaíso, isso nos dá uma situação privilegiada. Se formos falar em termos de oposição, nós temos espalhados pelo Estado pontos de apoio significativos, que de qualquer maneira nos dão respaldo. E o PSDB, de uma certa forma, está fragilizado, então teria mais dificuldade de se recuperar. Bom, mais uma questão para te concluir? Qual a agenda do senhor hoje, política, daqui para frente, nesses próximos meses? A minha agenda é andar o estado de Goiás todo. Meu objetivo é, neste final de ano, visitar pelo menos 100 municípios, fazendo a avaliação desse processo eleitoral. Um pouco desse balanço que nós estamos falando aqui, mostrando como nós avançamos, até para animar o nosso pessoal, no sentido que nós estamos no rumo certo, no caminho certo. Fazer campanha. E também criando as condições para o PT
de ter diálogo com esses partidos aliados, para evitar que haja divisões lá no município. Então as minhas visitas têm sido no sentido de harmonizar. Por exemplo, Mineiros, nós perdemos a eleição, nós tivemos 29% dos votos. Eu vou lá em Mineiros, primeiro para parabenizar o partido, para animá-los, para mostrar para eles que valeu a pena, e segundo para dizer que eles não podem ser oposição simplesmente ao PMDB, que o adversário principal é o PSDB. Lá em Santa Helena eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou andar o Estado mostrando isso, tentando harmonizar. Deputado, isso não é uma tarefa do diretório municipal ou o senhor faz isso em nome do diretório? É do diretório regional. Regional. O diretório regional faz isso também. O diretório regional faz isso também, coordenado, articulado pelo nosso presidente Valdir Camarço, e a executiva cumpre esse papel. Agora eu, como deputado federal, o mandato acaba tendo mais visibilidade. O mandato acaba, você chega no município, tem uma presença maior, tem espaço na imprensa para você poder falar, para poder colocar a ideia. Então a gente coloca isso a serviço do partido. A gente reforça uma visão que é do partido. Tudo isso que eu estou falando aqui faz parte do planejamento estratégico, está no caderninho, no livrinho do planejamento estratégico que o partido fez do diretório regional. E eu, como militante e dirigente, eu sigo essa orientação.